Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje a gente vai conversar sobre uma oração para aqueles momentos em que o coração parece que não aguenta mais. Sabe, quando a gente se sente sobrecarregado, cansado da batalha e a vontade que dá é de simplesmente parar. Vamos mergulhar juntos no Salmo 61? Olha, em 1980, o mundo do boxe viu uma cena que ficou famosa. O lutador panamenho Roberto Duran, numa revanche contra o Sugar Ray Leonard, simplesmente virou as costas no meio do oitavo round e disse para o juiz, no más, em espanhol, chega, não quero mais. Ele estava completamente exausto e, ali, desistiu da luta. Essa é uma sensação que em algum momento da vida todo mundo experimenta. A vontade de dizer chega. E na caminhada cristã, isso não é diferente. O cansaço na batalha espiritual é uma experiência muito real. A pressão da cultura ao redor, as nossas lutas internas, tudo isso vai se somando e pode nos deixar exaustos, com vontade de jogar a toalha. E foi exatamente num momento como esse que o rei Davi escreveu o Salmo 61. Muitos dos salmos que ele escreveu são orações pelo povo, mas este aqui é diferente. É um clamor pessoal, quase desesperado. Se sentindo sobrecarregado, longe de casa, cansado, em vez de desistir, Davi faz a única coisa que podia, ele clama a Deus. Ok, vamos dar uma olhada nisso de perto. A primeira parte do salmo é o retrato de um coração que está quase desfalecendo, sabe? Na beirinha de dizer não mais. Essa expressão, desde os confins da terra, é de uma poesia imensa. Ela não fala necessariamente de uma distância geográfica, mas sim de um sentimento profundo de isolamento, de estar no limite dos próprios recursos. É um clamor que vem do extremo da nossa capacidade humana. E é nesse lugar, nesse limite, que surge o pedido central de todo o salmo. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Aqui, Davi reconhece que a segurança de que ele precisa está além do seu próprio alcance. Ele não consegue escalar essa rocha sozinho. Ele precisa que Deus o leve até lá. A partir desse reconhecimento de que não consegue sozinho, Davi começa a usar imagens muito poderosas do mundo dele para descrever a segurança que ele busca em Deus. Ele vai construindo uma verdadeira fortaleza de metáforas. Deus é a rocha, um lugar de estabilidade total. Ele é a torre forte, uma defesa impenetrável contra qualquer ataque. Ele é a tenda, um lugar de intimidade, de comunhão, que nos lembra o tabernáculo. E por fim, ele é a sombra nas asas, um símbolo lindo de cuidado paternal, de proteção absoluta. Cada imagem dessa revela uma faceta diferente da segurança que só Deus pode oferecer. Então, a partir daqui, a oração de Davi muda um pouco o foco. Ela se expande da sua necessidade pessoal para um clamor pelo rei e pela continuidade do seu trono. O que é que renova a confiança de Davi nesse momento? A memória. Ele se lembra de que Deus ouviu seus votos, ele deu a herança dos que temem o teu nome. Ou seja, ele não está sozinho, ele faz parte de um povo que tem uma aliança, ele é herdeiro das promessas de Deus. E aí ele ora assim: acrescenta dias aos dias do rei. Os seus anos durem gerações após gerações. No contexto original, Davi está orando pela continuidade da sua própria dinastia, algo que Deus mesmo já tinha prometido a ele. Ele está pedindo pela perpetuidade do reino. E o que poderia sustentar esse reino? Davi pede que a bondade e a fidelidade o preservem. Em hebraico, as palavras são Hesed ve'emet. E olha, isso aqui não são só duas qualidades boas, não. Elas são o próprio coração da aliança de Deus com seu povo. Hesed é o amor leal, a misericórdia que nunca falha. E Emet é a verdade, a fidelidade inabalável de Deus em cumprir suas promessas. Ao pedir por isso, Davi está clamando pelo próprio caráter de Deus como fundamento do trono. Só que essa oração por um rei mortal, como Davi, acaba apontando para algo muito, muito maior. Um rei cujos anos duram gerações após gerações e que permanece para sempre diante de Deus. Isso gera uma expectativa messiânica, sabe? A esperança de um rei eterno cujo reino não terá fim. A oração de Davi, então, acaba sendo uma prefiguração do próprio Messias. E é claro que isso nos leva ao cumprimento definitivo de cada clamor, cada esperança deste salmo, a pessoa de Jesus Cristo. O Novo Testamento faz essa conexão de uma forma muito clara. O apóstolo Paulo, falando sobre a jornada de Israel no deserto, diz que eles bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava e que a rocha era Cristo. A imagem do refúgio seguro encontra sua realidade perfeita em Jesus.
E aqui a gente percebe como Jesus responde a cada um dos clamores do Salmo 61. Ele é a rocha mais alta, aquele refúgio seguro que a gente não alcança por nosso esforço, mas pela graça. Ele é a tenda de Deus, que, como diz o Evangelho de João, habitou ou tabernaculou entre nós. E claro, ele é o Rei eterno, cuja ressurreição garante um reinado sem fim, cumprindo de forma definitiva aquela oração de Davi. E qual é a nossa resposta a essa segurança tão completa? Bom, o salmo termina com uma resolução. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir, dia após dia, os meus votos. A experiência de encontrar refúgio em Deus não leva a uma gratidão de um momento só, mas a uma vida inteira de louvor e fidelidade constantes. No fim das contas, a oração que começa em desespero se transforma numa declaração de confiança. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, não é só o grito de um coração sobrecarregado. É a oração confiante de todo aquele que encontra o seu refúgio final e eterno, não num lugar, mas numa pessoa, Jesus Cristo.